seguidos por todos. Lá nós temos códigos estaduais. Daí porque haver certas diferenças muito marcantes, como, por exemplo, a existência da pena de morte em alguns países e não em outros, porque o Código Criminal é estadual e aqui é federal. A pena de morte, por exemplo, mostra uma vulnerabilidade do sistema americano, né? Todo o sistema tem falhas, mesmo o sistema judicial legal brasileiro tem falhas gritantes. Em contrapartida, o americano, que era um sistema que, em tese, muito mais eficiente, condenou, aí, dados mais recentes eu não tenho, mas centenas de pessoas à pena de morte que foram executadas e depois se descobriu inocentes. Como reparar um erro de uma magnitude desse porte? Não seria o caso da Suprema Corte tentar criar um precedente aí para banir isso, que é uma coisa... não há nenhum país democrático, dito democrático, que usa a pena de morte, à exceção dos Estados Unidos. É verdade, mas o reconhecimento dessa inconveniência de ter a pena de morte em vigor está sendo reconhecida lá nos Estados Unidos mesmo. Houve tempo, e não está muito distante de nós, em que a maioria dos estados adotava a pena de morte. Há pouco tempo atrás, 50%, e hoje, bem menos. Então, automaticamente, eles estão reconhecendo que não é a punição capital, na verdade, não apenas a mola mestra para se inibir a criminalidade, porque os índices todos de apuração de resultados indicam que nem por isso, com a existência da pena de morte, essa criminalidade foi debelada ou diminuída ou controlada, de um lado, e também de outro que pode se incorrer em erros insanáveis, como esses que nós já temos conhecimento na própria literatura criminal americana. Então, as próprias legislações criminais estaduais já estão deixando de adotar a pena de morte. Hoje, uma minoria apenas nos Estados Unidos adota essa pena capital. Usando, achei interessantíssimo essa diferenciação que a senhora fez do centrífugo e centrípeta. Eu acabei tendo uma visão centrífuga, né, latino, imaginando que a corte deveria impor aos estados, e na verdade lá o processo é diferente. Os estados é que acabam impondo à Suprema Corte, passando, olha, a gente abre mão, mas dentro desse limite. Que a gente ainda quer manter mais ou menos isso. Quando eu falo na outorga de poder de forma centrípeta nos Estados Unidos, na verdade eu estou dizendo o poder principal, o poder para legislar e o poder também em termos de decidir o que deve ser seguido. O que quer dizer, isso justifica, porém, que como o poder principal sempre esteve nas mãos dos estados, e foi outorgado ao governo central quando os estados assim decidiram fazer, isso faz com que exista ainda uma autonomia estatal muito forte nos Estados Unidos, a ponto de alguns adotarem regras que outros não adotam. Você quer ver um exemplo também? Um advogado que queira atuar nos Estados Unidos, se ele se formou, por exemplo, no estado de Atlanta, ele dificilmente conseguirá também passar na Bar Association de outro estado. Não porque a Bar Association não queira, mas sim porque a legislação do outro estado não é a mesma que ele estudou no estado de Atlanta. Então, ele vai ter que estudar tudo outra vez. E passar pela Bar Association nesse outro estado também, para daí estar autorizado, legitimado a atuar como advogado nesse outro estado também. Tal a gama de diferenças que se apresenta entre um estado e outro, por força dessa autonomia de poder. Agora, quando nós falamos em poder judiciário, nós então estamos dizendo da cultura dos precedentes. E nesse sentido, a palavra da Suprema Corte é fundamental. E isso também significa que os estados terão força precedencial jurisdicionada também nos seus respectivos estados, na medida em que houver precedentes estaduais, o que significará que aquele precedente
é válido no âmbito de cada Estado, sem que, porém, ele contrarie um precedente maior da Suprema Corte. E aí existe uma harmonia de outorga de decisões, e aí daí o porquê da força do precedente na cultura norte-americana dentro da Common Law Tradition. Tá certo. Doutora Maria Cristina, a senhora acabou de realizar um evento marcante, né, que foi um colóquio que reuniu juízes norte-americanos e brasileiros. Queria que a senhora desse um panorama, o colóquio, o tema principal foi recuperação judicial e falência. Queria que a senhora desse um panorama muito breve do que isso representa nesses dois países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, essa força que o Poder Judiciário tem feito para tentar entender um problema que é de uma vastidão e de uma magnitude impressionante. É verdade, Luciano, o evento é de uma magnitude que transcende a qualquer expectativa nossa hoje. O Instituto da Falência e da Recuperação Judicial, eles, na verdade, estão na base atual de todo o sistema empresarial mundial. Por que ele tem uma conotação, uma importância especial em se tratando de Brasil e de Estados Unidos? Na verdade, a APAMAGES, com a clarividência dos seus atuais diretores, e o Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround, que também colaborou, que é responsável também pela organização do evento, tentaram aproximar o judiciário norte-americano federal e o judiciário brasileiro, também federal e estadual, no sentido de estudarem a aplicabilidade desse Instituto da Falência e da Recuperação Judicial hoje. O interesse deles foi muito grande, sabendo que a nossa lei de falências, a Lei 11.101 de 2005, é extremamente recente. E eles imaginam que temos também dificuldades de adaptação de um novo disciplinamento. Qual foi a grande novidade que essa lei trouxe para nós? Essa lei trouxe, além de algumas alterações, até estruturais, com relação à regulamentação do Instituto da Falência no Brasil, que já tínhamos anteriormente disciplinado por um Decreto-Lei 7661 de 1945, como diz o professor Campos Salles de Toledo, da época da pré-histórica. Jurássico. Uhum. Nós tínhamos necessidade de uma mudança e de uma atualização para a nossa atual realidade, empresarial principalmente. Só que a grande novidade da lei foi trazer o Instituto da Recuperação Judicial, que na verdade foi trazido do dispositivo 11 e da lei norte-americana. Uhum. Então, na verdade, nós trouxemos de lá, importamos de lá, um instituto que lá tem tido muito resultado, na medida em que, considerando a importância da empresa como célula fundamental da sociedade, ela deve ser preservada o mais possível antes de se decretar a sua liquidação. Então, o Instituto da Recuperação Judicial é uma novidade no nosso direito e nós temos muito que nos ilustrar no direito americano, aonde ela já existe há mais tempo. E esse colóquio permitiu que os juízes brasileiros e juízes americanos fizessem uma troca recíproca de experiências e perguntas da nossa parte, que para nós são assim muita curiosidade, quanto aos resultados que eles já auferiram lá e quanto ao valer a pena esses resultados ou não. É imensurável realmente a grandeza e há uma disposição muito grande desses participantes em elaborarem uma obra escrita, exatamente sedimentando pontos básicos que chegaram a ser discutidos nesse colóquio. Tá certo. Doutora Maria Cristina, tínhamos assunto aqui para mais uns 4 programas, pelo menos. Queria já deixar a senhora convidada para participar uma vez mais do nosso programa, que tenho certeza que foi extremamente esclarecedor. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Luciano, e que realmente tudo isso seja um caminho muito frutífero, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, e como profissionais com a sua clarividência, com o seu descortino no sentido de desenvolver aqui no Brasil. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.